Olá, meninas! Graça e paz. Cláudia Raquel sempre é a primeira a entrar. Eu tenho que te dar um prêmio, Cláudia. Eu vou te dar um prêmio. Você merece. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos na semana do treinamento da inteligência emocional. Estamos aí treinando a nossa inteligência emocional, crendo que Deus vai nos levar além. Quantas aí estão identificando gatilhos em si, estão identificando que se sabotam, estão identificando que muitas vezes são dominadas pelas emoções, ao invés de governarem as emoções. Quantas aí já identificaram alguma coisa assim, isso aqui eu preciso ajustar, isso aqui eu preciso de foco. Coloca aí para eu saber. Não esqueça, manda esse avião aí para todo mundo. Sobe coração pro Instagram, liberar para mais pessoas. Mas não deixa de mandar esse aviãozinho que pode abençoar a vida de muita gente, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre vencer o medo. Precisamos vencer o medo. Se você ainda não entrou lá no meu canal do Telegram, vai depois lá na bio, clica, você vai direto pro canal, eu coloco algumas coisas lá. E hoje eu botei lá até duas perguntinhas, né, sobre o medo, quem se sente aí paralisado com medo. Olha, a Cláudia botou que precisa deixar de se sabotar, a Suzana botou que percebeu, Mariana também percebeu. Ó, a Nádia já entrou, a nossa querida convidada. Chama aí, gente, chama as meninas, chama o povo pra estar aqui, manda esses aviões. A Tainá percebeu que precisa muito vencer o medo. Isso aí, o medo nos limita, mas eu creio que chegou o tempo de romper. Olha, minha amiga Paula, do Bem Casados Família, seja bem-vinda, Paula. Eu já vou convidar a Nádia, porque ela tem muito conteúdo e eu quero assim que ela tenha muita liberdade para falar conosco, para ministrar sobre nós, tá bom? Então eu já vou colocar a Nádia aqui, você vai convidando as amigas e sobe esses corações pra gente aqui, tá bom? Olha, a Nádia vai entrar. Envie o convite. Chegou! Olá, Olá! querida! Seja muito bem-vinda ao Mentoria para a Esposa. Que prazer ter Obrigada. você aqui conosco. Eu vou apresentar para vocês que ainda não conhecem a Nádia. Deixa eu só tentar levantar um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Perfeito. Então tá ótimo. Olha, a Nádia, ela é mentora e master coach para mulheres. Olha que tremendo. Ela é esposa, ela é mãe e ela é uma mulher de Deus. E ela está aqui conosco, tendo assim muita generosidade. Ela aceitou o convite, assim, de pronto. E eu creio que vai ser mais uma tarde libertadora aí dessa semana tão especial que eu creio o Espírito Santo preparou para mim, preparou para você. Amém, Nádia? Fica à vontade, pode aí cumprimentar as meninas. Amém, amém. Muito obrigada por essa oportunidade, pelo convite e principalmente pelo tema, porque realmente é um tema que me atrai muito falar de medo, né? É, Obrigada para vocês que estão entrando aí, estou vendo também algumas alunas entrando aí. E assim, gente, é um prazer, né? É uma honra. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui falando para tantas mulheres sobre algo que eu realmente aprendi a vencer na minha vida, né? Glória a Deus. Pela autoridade do Espírito Santo, porque realmente nós podemos todas as coisas, mas naquele que nos fortalece, né? Amém, amém. Glória a Deus. E Deus é tão tremendo. Eu tenho dito isso, que a quarentena trouxe muitos presentes. Um deles, né, foi essas conexões novas que a É gente, né, verdade. acabou conhecendo gente que não conheceria normalmente. Né? A Nádia, ela é de BH, lá de Belo Horizonte.
normalmente nós não a conheceríamos, mas rolou até algo mais entre nós, né, Nádia? Uma conexão mais profunda, uma bênção. E eu, assim, estou muito grata a Deus por esse tempo e sei que você vai falar com muita propriedade. Então, só para fazer aqui uma introdução, né, eu busquei lá o que é o medo. O medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção do perigo real ou imaginário, né? O medo não é ruim, ele não é ruim. Na proporção certa, ele não é ruim, né? Ele que não faz você viver a vida loucamente, perigosamente, porque você tem medo de certas coisas e se preserva. Mas, numa medida errada, ele nos paralisa. E é tão interessante que a Bíblia ela não esconde nada da gente, né? Então, eu busquei aqui, olha o versículo que eu achei no Salmo 55. O salmista aqui, Davi, ele fala assim, no versículo 4. O meu coração está acelerado dentro de mim. Quem já sentiu o coração acelerado de tanta ansiedade, né, de medo, de pavor, o coração acelera. E terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm. E o medo tomou conta de mim. Olha só que interessante, que tremendo. Então, assim, o medo não é coisa nova, tá bom? Davi já passava pelo medo e ele precisou vencer muitas coisas. No mesmo capítulo, Salmo 55, lá no versículo 22, diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Você vê o mesmo salmista que diz que está com o coração acelerado, que está coberto de medo, ele aprendeu a se ministrar e ele lá na frente vai dizer, olha, entrega tuas preocupações, porque o Senhor, ele sustém, ele te guarda. Que coisa tremenda, né? Então, recebe aí essa palavra, meninas, e Nádia, é com você, você tem liberdade aqui, a casa é sua. Ok, então, dizer que o medo, olha, se a gente achar que o medo é bom ou que o medo é ruim, uma coisa é fato, ele sempre vai existir. Porque o medo, ele é legítimo, ele é inerente, ele faz parte da nossa natureza humana, tá? Então, qual é a minha preferência, tá? Isso é uma coisa pessoal. Eu prefiro dizer que eu não quero medo nunca. Certo. Porque ele sempre vai existir. Então, quando a gente diz que o medo nos protege, que o medo é importante em alguns momentos, ele sempre vai existir. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não usar o medo como uma historinha e como um sabotador. Porque se eu ficar dizendo, o medo protege. Olha, eu já vi mães falando assim para filhos. Ainda bem que ele tem medo, porque aí ele não se machuca. Ainda bem que esse menino não tem, ele tem medo, porque aí não acontece nada com ele. Né? Quando ela não fala, às vezes ela coloca medo. O homem lógico. do saco, né? Olha o homem do saco vai vir te buscar. Pior, vou falar com o pastor vai vir pior. Compara o pastor ao homem do saco. Com certeza. Então, mulheres, nós sempre vamos ter medo, não preocupa não. Não fique preocupada de perder o medo, porque a gente nunca vai perder esse medo, tá? Ele faz parte da nossa natureza humana, da nossa limitação humana. Porque, na verdade, Deus nos fez para não termos medo. A nossa identidade natural era para não ter medo. Era para sermos livres completamente, né? Mas como, né, temos ali aquela fratura, nós carregamos esse medo. Então, a nossa luta, ela é justamente para que a gente não tenha medo. Nunca vai haver a falta do medo. Sempre vai haver o medo. E aí, o que é o medo? Como você colocou bem no início, né, Marcele? O medo, ele tem a ver com a nossa imaginação, com a nossa mente, com a nossa capacidade de visualizar algo. Então, o que é o medo? É a má gestão da sua imaginação. Porque a nossa mente é fértil. A nossa mente... Só um parêntese, Nádia, perdão. Meninas, pegaram o papel e a caneta? Eu sempre aviso, eu esqueci de avisar. Pega o papel e a caneta,
anota, depois me manda, que o melhor resumo eu boto lá no Telegram, tá bom? A Márcia Granado tem arrebentado aí, os resumos têm sido todo dela, mas não deixa de anotar isso, para depois você pensar, refletir, né? Porque são pérolas que são liberadas aqui, chaves que estão sendo liberadas, e você vai tomar posse delas em nome de Jesus. Então, repete isso aí que você falou, por favor, Nádia, para eu anotar aqui. Então, assim, um conceito é que o medo, ele nada mais é do que a má gestão da nossa imaginação. Deus nos fez mulheres criativas. Nós temos por natureza a criatividade. Somos seres criativos, tá? E aí, quando a gente usa a nossa criatividade para visualizar algo ruim, isso começa a se tornar um medo. Só que eu não tenho como visualizar nada ruim se eu já não tiver visto isso antes. Ou seja, os nossos medos estão ligados às nossas memórias. Anotem isso. Uau, anota isso aí, hein? Os nossos medos estão ligados à qualidade das nossas memórias. Ou seja, como é que eu faço para me tornar uma mulher mais corajosa? Não é isso, gente? Porque coragem é o oposto do medo. E eu costumo dizer algo assim também, até coloquei lá no meu post. Aonde há medo, não há fé. Aonde há fé, não há medo. É forte, Brasil. Isso não ocupa o mesmo lugar na vida de ninguém. Ah, mas eu sou uma mulher de fé. Ser é uma coisa, porque nós já somos. A nossa identidade ela é imutável, nós somos. Mas dizer que eu estou praticando a minha fé, isso é volátil, isso muda, né? Você não tem a mesma fé todos os dias ou a mesma fé da manhã até a noite. Isso oscila. Por que que oscila? Porque o medo entra e sai. A nossa fé varia de acordo com o nosso medo, né? E aí é que tá. Quando eu tenho medo de algo, o que que a gente usa para expurgar esse medo da nossa vida? O que que é expurgar o medo? O que que é tirar o medo? É mudar o pensamento, é mudar o sentimento. E o que que a mulher de Deus, a mulher que conhece Jesus faz? Ela ativa a sua fé em Cristo. Amém. Então, eu também sou analista comportamental, você sabe, a gente fala muito sobre perfis comportamentais e, de fato, nós temos alguns perfis que são mais voltados para atitudes, para ações. Nós temos outros perfis que são voltados mais para análise, né? Aquela mulher que tem uma característica de analisar primeiro, né? De olhar os perigos, as situações. Nós temos aquelas mulheres que são mais planejadoras, que elas precisam de um projeto, de um plano para poder agir. Tá tudo certo. Nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus nos fez de uma forma única. Agora, o medo, né? O medo ele não faz parte. E aí uma vez uma pessoa falou assim para mim: "Ah, Nádia, você é fácil, você tem um perfil executor". Porque, de fato, eu tenho um perfil comportamental mais voltado para resultado, mais voltado para atitude, para ação. Só que Deus falou para mim assim, Deus usou, na verdade, um homem, um pastor, para falar para mim assim, essa ousadia, essa coragem, é legítima, ela vem de Deus. Amém. E eu recebi isso, e eu recebo isso no nome de Jesus, porque toda a minha ousadia, ela não vem do meu perfil comportamental. Ela vem do meu relacionamento com o meu Deus. Amém. E por que eu estou falando isso aqui para vocês, mulheres? Porque independente do seu perfil comportamental, você pode sim passar a ser uma mulher com atitudes ousadas e corajosas. Amém. Isso ocupa o lugar do medo. Porque ninguém foi feito para viver com medo, gente. Agora conta para mim. Você sempre foi corajosa assim? Ou você já vivenciou medos na sua vida? Muitos, e ainda vivencio, lógico.
O medo é inerente, ele faz parte, né? Agora, Marcele, eu sou uma mulher que conheci Jesus aos 11 anos de idade. Glória a Deus. Glória a Deus. E quanto mais velha eu fico, mais eu agradeço e eu falo, Senhor, que presente, que privilégio. Muito obrigada, porque eu sei que é a graça de Deus na minha vida. Eu não fiz nada para merecer isso. Foi pela graça, foi pela graça. Foi pela minha mãe, foi pela, sabe, foi pelas situações e eu recebi isso, porque de verdade aos 12 anos, aos 13 anos, em muitos momentos da minha vida. A, a única coisa que me deu coragem, a única coisa que me trouxe fé e esperança foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Então você tem memórias ruins aí também. Lógico, todos nós temos. Mas é o seguinte, gente, aí é o que eu ia falar agora. Nós somos corpo, alma e espírito, né? E Deus hoje, ele tem nos presenteado com ferramentas valiosas para nos curar, porque Deus quer nos curar no corpo, na alma e no espírito. E Deus tem usado profissionais, ele tem usado pastores, psicólogos, coaches, profissionais, enfim, independente do título, ele tem usado pessoas para curar pessoas. Amém. Tá? Não se prendam a títulos, mas entendam qual é o resultado que aquela pessoa tem na vida dela e o que ela vive. Né? Porque para a gente ajudar alguém, a gente tem que ter vivido isso, né? E as nossas maiores dores, muitas vezes, são os nossos maiores recursos para ajudar alguém. Então, aí, Marcele, aí, mulheres, sim, eu tenho e tive várias memórias que me traziam e ainda me trazem medo. Mas eu tenho uma coisa maravilhosa para contar para vocês, gente. Conta, então. Nós podemos ressignificar as nossas memórias. Glória a Jesus. Olha, glória a Jesus mesmo, porque isso é do céu pra gente. É você poder lembrar de algo, mas aquilo fazer um outro sentido para você na sua alma. Então, quais eram as minhas piores memórias? Vou falar para vocês aqui. Meus pais eram separados. O meu pai tem 11 filhos, com 4 mulheres. Eu fui criada longe do meu pai, né, com muitos atritos no relacionamento do meu pai e da minha mãe, ausência física, ausência emocional, escassez financeira, uma série de fatos, né? Que não sou só eu sei que todo mundo tem aí as suas fraturas. Só que eu cresci, quais eram as minhas memórias? Minhas memórias eram de briga, de medo, de rejeição, de crítica, porque o medo, ele traz vários outros sentimentos. O medo é um padrão, mas o medo gera ansiedade. Porque o que é ansiedade, mulheres? Né? Eu costumo perguntar nos meus treinamentos aqui, quem é ansioso? Ai, metade levanta a mão, no mínimo. Eu sou. Ainda fala, eu sou. Você não é, você está, você só está, né? Você pode mudar esse padrão. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é o medo do passado se repetir no futuro. Show! Anota aí, gente. Olha que nunca tinha ouvido essa definição. Adorei. Ansiedade é o medo do passado se repetir no futuro. Porque o que é ansiedade? Eu já não estou mudando o tema não, tá, gente? Tá tudo dentro do medo. Mas veja bem, ansiedade é o foco demasiado no futuro. Você está o tempo todo preocupado com o que ainda vai acontecer, certo? Então vamos lá. Eu tô com medo do mês que vem eu não ter dinheiro para pagar as contas. Ai, meu Deus, o dinheiro não vai dar. Nós vamos passar aperto, vamos ficar devendo. Tô com medo. Não aconteceu ainda, mas você já tá lá sofrendo como se já tivesse acontecido, né? Já tá até sentindo no seu corpo que aquilo vai acontecer. O coração já até acelerou. Acelerou. Só que, veja bem, você só pode visualizar alguma coisa que você sabe que já aconteceu em algum momento na sua vida. Mesmo que não tenha sido com você, você viu alguém viver isso, você ouviu um caso sobre isso, ou até mesmo um filme que você assistiu.
faz com que você crie a imagem na mente. Criou a imagem na mente, você reproduz ela e você reproduz no futuro. E isso gera ansiedade, e isso gera o medo. O que que acontece? Paralisa. Por que que a ansiedade é tão ruim? Porque você, nem aconteceu ainda, você já está sofrendo por aquilo e você para de agir. Porque ninguém consegue agir com ansiedade. Você está focado no problema, você nem foca na solução. Então, sempre que nós estamos ansiosas ou sempre que a gente está com medo, é porque já existe uma memória registrada a respeito, né? E aí, Marcele, eu estava até recapitulando aqui para trazer para vocês, eu li um livro do Napoleão Hill, que é um autor muito famoso, e ele fala dos 6 principais medos que a humanidade tem, né? Então, por exemplo, medo de ser pobre. Como que alguém pode ter medo de ser pobre? É porque, no mínimo, ou viveu uma escassez, né? Ou ouviu falar sobre o que é ser pobre, né? E tudo isso, gente, são memórias, ou seja, com forte impacto emocional. Em algum momento você sentiu isso, né? Medo de ser pobre, medo de ficar velho, medo de perder a saúde, de adoecer, o medo de perder um amor, o medo de ser criticado também está lá no rol dos principais medos, né? Até o medo de morrer, né? Então, assim, de uma forma geral. E aí, a gente aqui, já que estamos falando de mulheres, a gente pode colocar ali o medo da barata também, né? Porque é bem. Eu não É bem tenho. forte. Eu não tenho. Eu tenho da aranha. Da aranha. Então, tudo isso tem um fundo, sabe? Porque você registrou em algum momento o que é a aranha, você registrou a experiência. Aí tem mães que falam assim: não sei por que essa criança tem medo do cachorro, né? Aí fala assim: o cachorro, ele nunca teve nenhuma experiência, nunca nenhum cachorro avançou, mas só que aquela mãe tem medo de cachorro. Então, aquele filho provavelmente também vai ter medo de cachorro. Porque o que importa não é a situação em si, é a experiência da situação, é o sentimento. Então, aquela criança, às vezes nós temos medos na nossa vida que a gente nem sabe o porquê. Sim. Aí nem sei por que eu tenho medo. Olha, não gosto de falar em público, tenho medo de falar em público, né? Alguém aí pode dizer, eu tenho medo de falar em público, que é muito comum. Nunca tive nenhuma experiência, mas eu já tenho medo. Mas você viveu alguma experiência, alguma situação que te remete a isso, né? E a solução é a gente trazer clareza, a gente trazer para a nossa consciência o fato, né? Legitimar o bloqueio, porque são bloqueios. Por que eu falo que são bloqueios? Porque está impedindo sempre da gente caminhar, da gente avançar, da gente crescer. Uma pessoa que tem medo de falar, ela está limitada, porque muitas vezes ela está ali cheia de conhecimento, cheia de poder do Espírito Santo para abençoar alguém e ela está tímida. Isso aí. Então, assim, olha, timidez não é uma característica. Ah, porque o meu perfil é tímido. Não é, não. Isso é uma disfunção. Olha só, menina. Tá vendo aí, Tainá? Sim. A Tainá canta tão bonita, ela é lá da igreja. Mas ela fica toda vermelha. Ela, né, se ela se vê numa situação assim, o pescoço fica vermelho, a cabeça dela fica toda vermelha. E aí ela entra para dentro da concha. Então, por que que isso acontece? Primeiro, porque ela pode ter realmente vivido uma experiência de forte impacto emocional, né? Onde ela viu, ouviu e sentiu e aquilo não foi bom. Então, o cérebro dela, por mais que ela queira, por mais que ela se esforce, existe uma barreira, quase como um trauma. O trauma é isso. O trauma é a sua mente que te prepara para que aquilo não aconteça de novo, né? Ou pode ser não necessariamente alguma exposição ao público, mas pode ter sido um excesso de crítica, um excesso de muito apontamento em cima dela, né? E que ela foge de ser vista, ela foge de ser
notada, ela foge de ser avaliada. Porque, gente, nós sempre vamos ser avaliados. Nós estamos aqui nessa live, né? Imagina, vai ter gente que vai falar do meu cabelo, vai ter gente que vai validar, mas sempre tem críticas, né? É isso aí. A gente tem medo, a gente não vem, a gente não vive. Então, para você que tem uma situação como essa, qual que é o caminho? É primeiro você mesma se validar. E você entender que você tem defeitos e que você vai falhar. E não vai agradar a todos. Não, tem nunca. como. Jesus agradou todo mundo, gente? Imagina se Jesus estivesse preocupado. Né? A Aline é outra, ó, mega especial, cheia de talento, dizendo aí que tem medo também de falar em público. A Então, outra, tu viu aí, a outra se jogou do segundo andar do prédio, porque entrou um passarinho no quarto. Sim, mas é legítimo, tá, gente? É legítimo e é compreensível. Agora, nós podemos mudar esse estado. A gente não tá fadado a viver com esse medo pro resto da vida. Não se acomodar, assim, né? Não ficar acomodar, e olha, eu sou assim mesmo. Eu tenho medo assim mesmo, eu não faço mesmo. Exatamente. A gente tem que buscar as causas e trabalhar nisso. Se você precisar, peça ajuda, né? Agora, assim, existem alguns medos que paralisam tudo mesmo, né, Marcele? Por exemplo, medo de ser mãe. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de promessas de Deus para sua vida, né? Medo de casar, né? Medo de ter uma profissão, enfim. Tantos medos de pedir perdão. Medo de ser abandonada, aí aguenta tudo, né? Nunca se coloca, porque vai que ele me abandona, então aguenta tudo, se anula. Viram relacionamentos abusivos, né? Você se desrespeita, você perde todo o seu amor próprio por conta do medo. Outra coisa, o medo, você falou aí o medo de não casar. E o medo muitas vezes impede que as pessoas se conectem. Então, por exemplo, eu nem vou deixar o outro me amar ou não vou amar porque eu já tenho medo do abandono, já tenho medo da separação. Então, o medo, gente, ele tá vendo que existe muito medo. A gente não precisa ter medo de não ter medo, porque a gente sempre vai ter. Não precisa ter esse medo, não. Então, assim, mas como agir? Como resolver isso? Olha, tendo a inteligência emocional e o autocontrole da sua mente. Quanto mais você se conhece, o autoconhecimento é o primeiro passo. Você se conhecer. Você conhecer as suas fortalezas, mas também conhecer as suas fragilidades. Saber aqueles lugares que você é mais fraca, tá? Ter a consciência disso, o autoconhecimento disso. Depois, usar de verdade, usar de ferramentas e de técnicas. Junto com o quê, pessoal? Junto com a intimidade com o Espírito Santo, porque ele é o sobrenatural. Vai haver vários momentos na nossa vida, como eu tive na minha vida, que eu falava assim, Deus, não tô vendo saída mesmo, não, agora não tem jeito mesmo. Aí você fala assim, peraí, eu tenho um Deus na minha vida. Eu tenho um Deus na minha vida, eu tenho um Senhor, eu tenho um Espírito Santo que tudo pode. Eu não posso. Eu sou incapaz, eu sei que eu sou limitada. Mas eu um dia ouvi e senti que Ele pode todas as coisas. Gente, fala a verdade, quem nunca viveu isso? Quem nunca lembrou, falou, opa, peraí, eu tenho Jesus na minha vida. E aí, tudo muda. Tudo muda. E aí, como que a gente tem essa fé? Porque aí, qual é o melhor antídoto para o medo? Qual é o remedinho que a gente tem que tomar diariamente para não sentir medo? A fé. Fé. Então, a fé, ela precisa ser alimentada. Alimentada pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, pelo que eu sinto, pelo que eu
experimento. Então, nós precisamos de ter experiências com Deus. Amém. E isso vem da busca. Isso, e você perguntou, Nádia, sempre foi assim? Não, olha, eu sempre tive essa característica, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa e eu falei, gente, me fala aí quais são as palavras que vocês me veem. E repetiu várias vezes, determinação, ousadia, fé. E aí, por fim, eu falei, quer saber? É isso mesmo, eu tenho mesmo. Eu tenho mesmo, mas não é porque eu sou a bambambam, não, gente. É porque eu tenho um Deus. E aonde eu for, eu vou falar da minha fé, da minha coragem, mas eu vou falar do nome de Jesus. Amém. E não adianta a gente ser mulher medrosa e falar de Jesus, não. Porque vão olhar pra gente e vai falar assim, mas esse Deus aí que você tá toda com medo, eu não quero. É desse jeito. Entende? Então, assim, muitas pessoas com medo de perder pessoas, né? Interessante, está subindo aqui, ó. Perder mãe, perder marido, perder filho. É interessante que a palavra de Deus diz que o mal que eu temia, este me sobreveio. Isso é muito sério. Exatamente. E você sabe o que a neurociência, o que a psicologia fala sobre isso? Conta para nós. Onde eu coloco o meu foco, expande. Então, é uma questão até de física quântica. Se eu fico ali mentalizando, visualizando algo ruim, eu estou criando algo ruim. Sensacional essa sua colocação, Marcele, porque vem de encontro com a ciência. A palavra de Deus, gente, é toda ciência. A ciência tá toda na palavra também. Né? Ele que criou todas as coisas. Ninguém criou nada. Deus criou todas as coisas. O que acontece é que muitas vezes algumas pessoas, né, alguns profissionais, eles distorcem as coisas, mas a criação é legítima do nosso Criador. Né? Não tem um lugar melhor para falar de neurociência e programação neurolinguística do que Romanos. Paulo foi um homem que viveu de PNL. Né? Então, aonde a gente coloca o nosso medo, a gente está sempre indo na direção do nosso medo. Aquilo que a gente mais teme é o que pode nos acontecer. Então, nós temos urgência de mudar a nossa imaginação, de tirar esse medo da nossa vida. Renovação da mente, é isso aí. Transformar pela renovação da vossa mente, para que podeis provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é um versículo âncora na minha vida. Mas na minha também. Romanos 12:2 é o versículo da minha vida. Não vos conformeis, né? Não vos conformeis. E assim, muitas vezes, quem somos nós para saber tudo, né? Às vezes a gente fala assim, mas será que isso é da vontade de Deus? Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou. Será que isso parece tão atraente? Isso é tão bom? Será que é de Deus mesmo para minha vida? Aí eu me pego nesse versículo. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. As coisas de Deus fluem. Porque aí sim, muitas vezes o medo, ele é super válido aí. Porque na verdade não é o medo, a gente costuma falar que é medo, mas é só o Espírito Santo te mostrando. É só o Espírito Santo te quebrantando para que você fale, opa, peraí, tem uma coisa aí que não tá legal. Tem um negócio aí que não tá bom não, né? O Espírito Santo sonda a nossa mente, o nosso coração. Talvez esse incômodo é preciso ser ouvido sim. É preciso ser ouvido. Mas não precisa ser um medo. Porque nós podemos descansar no Senhor. Saber que Ele está conduzindo, saber que Ele está dirigindo. Agora, de fato, nós precisamos estar com os ouvidos atentos para poder ouvir esse incômodo de Deus. E separar o que é meu, o que é da alma e o que é do espírito. Esse é o desafio. O que é da alma e o que é do espírito. E assim, agora na alma, a gente pode ressignificar essas memórias. Né? E eu costumo falar, Marcele, que nós somos como cebolas. Sabe? A gente é cheio de casca de cebola. Você vai descascar uma cebola,
Você tira uma casca, tem outra e você vai tirando ali. Assim é a gente, né? Então, nesse processo do desenvolvimento humano, nessa jornada com o Espírito Santo, a gente vai descascando essa cebola e a gente tira um medo. Daqui a pouco você encontra um outro medo. Você tira esse medo. E por aí você vai se tornando, se moldando e principalmente restaurando a sua verdadeira identidade. Amém. Através da renovação da mente, através da renovação das nossas memórias. E aí, eu não sei qual é a memória hoje que te incomoda, qual é a memória hoje que mais te traz medo. Mas eu quero te dizer que você pode ir lá, perdoar e olhar para isso com outro significado, ao ponto até de você trazer gratidão pelo que te aconteceu. Você pode ser grato pela dificuldade que você teve, você pode ser grata pela fratura que você viveu, porque te tornou uma mulher mais ousada, te tornou uma mulher mais corajosa, né? E para que tudo isso? Para que nós possamos curar outras pessoas. Amém. Porque é interessante muitas... que você falou assim sobre ser restaurada ao estado original, alguma coisa assim, na fala anterior. Identidade restaurada. Identidade restaurada. E aí eu tô lembrando de uma criança, né? Ela não tem medo. Né? Você fala assim, vem, vem, vem. Ela tá no alto, se joga. Ela se joga. Né? Aí ela olha a praia e ela sai correndo para as ondas. Você tem que correr atrás e segurar. Porque ela não tem medo, ela só tem confiança. Se a gente estiver assim, cheio de confiança, Deus vai falar assim, senta. Você não vai olhar para ver se tem cadeira. Você vai sentar. A criança faz isso, né? A criança confia no pai e na mãe, ela faz... E o que o Senhor fala? Se não formos como crianças, não entraremos no reino de Deus. Né? Então é justamente isso, é buscar essa identidade, porque assim, é até um pouco assim, posso até criar uma polêmica aqui, mas não tem problema não. Às vezes alguns coaches falam assim, a sua melhor versão. Eu não acredito na melhor versão. Eu acredito na primeira versão, porque Deus, ele não erra não, ele não precisa te fazer 10.000 vezes. Ele já te fez uma vez. E ele te fez pronto, perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que vem dali é que ao longo da nossa vida, né, desde da barriga da nossa mãe, a gente vê, escuta e sente. Isso vai criando memórias. E se as memórias não são boas, elas vão, então, criar medos. Né? Então, a gente precisa perguntar assim, o que foi que eu vi? O que foi que eu ouvi? O que foi que eu senti que eu tô com esse medo? Porque quando a gente faz esse questionamento, a gente assume o controle disso, sabe, gente? A gente traz para consciência. E aí a gente pode mudar isso, né? A gente pode transformar a situação. Outro dia, olha só que interessante, eu estava com meu filho, o meu segundo filho, ele tem 4 anos. Estava lá deitada com ele vendo televisão. De repente, passou uma reportagem sobre um acidente que uma criancinha tinha tido de deixar o álcool gel cair no olho. Aí queimou o olhinho da criança e tal. Passou 2 minutinhos, o meu filho virou e falou assim, ai, meu olho tá doendo. Pronto. A minha mente fez assim... Eu já vi o menino com o olho doente, já viajei na maionese. Aí eu falei, calma. Isso é porque eu vi a reportagem, me impressionou, né? E eu já estou fazendo uma má gestão da minha imaginação. Isso aí. Deixa eu te contar uma loucura que eu fiz. Tem um tempo já, ano passado, eu acho isso. Ano passado ou retrasado. Fui eu pro mercado. Não, minha filha foi pro dentista e eu ia pro mercado. Pegamos o mesmo Uber. O mercado era antes, eu saltei. E o Uber continuou para deixar ela mais à frente. E aí ela devia estar com 17 ou 18. Ela tá agora com 19. Uma moça, né?
Mas são muitas histórias que a gente não sei por aí em BH, mas aqui no Rio de Janeiro são muitas histórias. O Uber é quase o novo mal, né? O novo homem do saco é o Uber. E aí eu tô tranquilamente fazendo minhas compras no Guanabara, no centro de São João. E eu tô na fila do queijo. De repente, eu pensei assim, meu Deus, e se o Uber não deixou a Isabela no dentista? E se ele sequestrou ela? E se ele estuprou? Meu Deus! Me deu uma loucura. Meu coração... Aí peguei o telefone e liguei. Ela não atendeu. Quando ela não atendeu, eu já larguei carrinho, já larguei tudo. Já fui correndo que nem uma maluca no mercado. Já imaginando as coisas piores da vida. E aí ligando, e aí, graças a Deus, quando eu cheguei lá de fora do mercado, ela atendeu. Ela, mãe, eu tô no susto, com a boca aberta. Sim, eu digo Que exatamente. loucura! Exatamente. Por exemplo, o que é a crise do pânico? Né? A crise do pânico é esse estado exagerado, é esse nível. A pessoa, ela não tem medo, ela já tem a certeza de que está acontecendo, de que vai acontecer. De que vai Então, ela já... morrer. Isso, Tem então ela já certeza que tá tem pânico. doente. Exatamente. Então, assim, se nós acordarmos todo dia, por exemplo, estamos aí, né, graças a Deus, saindo dessa quarentena, as coisas parecem que estão caminhando aí na pandemia. Mas o que que aconteceu com as pessoas lá no meio ali? Acordava todos os dias, assistia todos os dias na televisão aquela, né, enxurrada de notícias só o dia inteiro. Gente, isso assim é um pecado, uma judiação com as pessoas, com os Uma idosos. tortura, né? Uma Uma tortura. tortura com os idosos, com as pessoas que ficam dentro de casa, assim, assistindo. Às vezes não tem nem TV, canal, né? Não tem net, não tem Netflix. Tem obrigada a ficar assistindo ali aquela TV, aquele canal, que só ficava passando aquilo, aquilo, aquilo. A pessoa ela não tem mais medo de ter o Covid. Ela já estava com a certeza que ela ia morrer. Isso aí. Entende? Então, só que o que acontece, Marcele, mulheres, prestem bem atenção. Se a nossa mente tem o poder de imaginar isso e de quase tornar o negativo uma realidade, imagina o poder que nós temos para criar uma realidade positiva também. Se todos os dias nós acordarmos e visualizarmos as nossas bênçãos, sabe o que vai acontecer? A gente tem certeza que elas já estão acontecendo. Glória a Deus. Porque o nosso cérebro, ele foi feito para isso, ele é poderoso. O que que falta? Falta, muitas vezes, nós sabermos usar essa mente ao nosso favor. Amém. Ela é uma faca de dois gumes, você usa ela para lá ou para cá. Agora, o que importa não é a mente, é quem está conduzindo a mente. E aí, se você deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, se você tiver uma intimidade com Deus, se você sabe se relacionar com Deus de uma forma sobrenatural, esse Deus também vai guiar a sua mente. Amém. E eu acredito muito nas técnicas. Eu trabalho com técnicas, com ferramentas comportamentais, mas elas chegam só até um nível. Dali para cima é no mundo sobrenatural. Glória a Jesus. Agora, quando você une as duas coisas, aí, minha filha, não tem diabo que resista, não. Não, não adianta falar que é o diabo, não, porque ele tá lá na sola do nosso sapato, entendeu? Já pisamos na cabeça dele há muito tempo. Agora nós precisamos pisar na cabeça do medo. Amém. A Aline colocou aí que por que é mais fácil a gente acreditar nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. E é exatamente isso, né? A gente tem essa tendência de acreditar mais naquilo. Alguém diz para você, você não presta, nada que você fizer vai dar certo.
aí Deus diz para você: você é a menina dos olhos de Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aí a gente escolhe ficar com: não, você não pode nada. Então, Marcele, por que que isso acontece? Porque, na verdade, não é nem o diabo e nem Deus que fala com a gente diretamente. A mente, ela tá aqui no mundo, não é verdade? A gente tem a mente e tem o espiritual. Só que quem fala na nossa mente é quem nos criou, é pai e mãe. Deus não chegou lá, por exemplo, eu conheci Jesus com 11 anos, mas quem falava comigo era minha mãe e meu pai. Eu sentia Deus, eu sentia o Espírito Santo. Mas as minhas memórias vieram do que eu vi, ouvi e senti neurologicamente. Então, por que que às vezes alguém pode dizer assim: é mais fácil eu acreditar nas mentiras do diabo do que nas promessas de Deus? Espiritualmente, intelectualmente, você talvez já tenha entendido. Deus é Deus e as promessas dele são a verdade, né? Só que nós somos humanos e a gente tem uma mente. E a nossa mente, ela tem uma funcionalidade neurológica. E se você cresceu com uma pessoa que você confia, que você ama, falando coisas negativas, você vai acreditar em coisas negativas. Se você teve um pai e uma mãe que te criou boas memórias, memórias de pertencimento, memórias de olha, você é importante, você é uma mulher importante, você é importante para Deus. Você é filha do rei. Olha, nós temos um Deus todo-poderoso. Isso é papel de quem cria, da mãe, do pai, do avô, da tia, dos professores, dos pastores. Isso é papel de quem educa. Né? Olha aí a nossa importância, mulheres, de impactar a vida dos filhos, dos netos, dos sobrinhos de forma positiva. Nesse ponto, por exemplo, eu tenho que validar a minha mãe, porque eu tenho memórias. Em vários momentos da minha vida, vinha a memória da minha mãe ali falando assim: minha filha, você consegue sim. Só mais um pouco, minha filha. Tá difícil, mas olha, mais um pouco você vai conseguir. É Deus, mas é também quem Deus confia a gente. Porque Deus usa pessoas para cuidar das pessoas, né? Ele usou os nossos pais para nos criar. As nossas principais memórias, elas são construídas do 0 aos 7 anos de idade. E quem é que construiu as memórias? Pois é. Quem tem filho aí? Nós que somos mães. Nós estamos criando as memórias dos nossos filhos. E se nós queremos filhas ou filhos corajosos, ousados, destemidos, livres, sabe, para honrar a Deus, para levar o nome de Jesus, para profetizar, para evangelizar, somos nós que fazemos isso. Por isso o nosso ministério, família e criação de filhos é tão importante. Então é por isso. Não é que é mais fácil acreditar no diabo, não. Vem aqui que eu vou te mostrar que não é não. Vou mudar esse negócio aí, meu filho, que quando o diabo abrir a boca para falar, você joga ele lá longe. Entende? Porque isso tem que estar enraizado na nossa mente. A acusação, ela sempre vem, né? Vem de pessoas feridas. Pessoas feridas ferem pessoas. Então, uma pessoa ferida vai tentar te ferir. Aí vai chegar e vai falar assim: ai, Marcele, não vai ficar bom não. Não faz isso não, Marcele. Não, você não vai conseguir. Você vai conseguir não, isso não é para você não, viu? Ó, ora a Deus, porque tá parecendo que isso não é para você não. Só que quando você sabe quem é você em Cristo, você vai ouvir as opiniões, mas você sabe, você não vai dar ouvidos. Isso é um treino. A gente pode treinar isso. Isso não é de um dia para o outro, não. Mas praticando. Aí, uma outra coisa, assim, eu acho que o nosso tempo já está até terminando aqui. Faltam 10 minutos. Então, olha, fé é o melhor antídoto para o medo, certo? E qual a melhor maneira de eu manifestar a minha fé? Agindo. Porque isso no mundo espiritual e na mente.
Porque quando eu ajo, quando eu tenho uma atitude, eu comunico para o meu cérebro. Não adianta eu falar assim, olha, eu tô decidida, tá? Eu quero fazer isso, eu vou falar em público. Ah, eu vou cantar no louvor. Tô decidida, eu vou cantar no louvor. Mas eu não movo uma palha. Eu não chego para ninguém e falo, olha só, eu quero cantar no louvor, né? Eu não me manifesto, eu fico ali no cantinho esperando alguém adivinhar que eu tomei essa decisão. Por quê? Porque no fundo eu tô com medo. No fundo eu tomei uma falsa decisão e eu tô assim, tomara que... Não, aí depois eu uso isso como uma historinha. Ah, eu até queria, mas ninguém me procurou, ninguém fez nada, né? Não consegui, não tive tempo. Então, atitude é a melhor forma também de você manifestar a sua fé e tirar o medo da sua vida, né? O medo, né? A coragem, ela não é a ausência do medo. Existe uma frase já conhecida, não é minha. O medo, a coragem, ela não é a ausência do medo, mas é você agir mesmo com medo. Isso aí. É você acreditar. Não, peraí. Eu tô sentindo sim e tal, mas tem uma promessa. Conhecer a palavra de Deus é fundamental, porque a Bíblia é a nossa espada. Então, quando vem uma mentira para te enganar e te fazer ter medo, vem também uma promessa. Então, quem que você está ouvindo mais? Quem que você está lendo mais? Quem que você está estudando mais? As mentiras do mundo ou as promessas de Deus? Quem que você está comendo mais de manhã, cedo, no café da manhã? É o Instagram, é as notícias do Facebook, ou você está lendo as palavras e as promessas de Deus? Porque o que você comer, você vai se encher. Né? E isso impacta diretamente nas suas atitudes. Então, vai vir um medinho, porque tem a memória. Mas aí você fala, opa, mas espera aí. Tem um Deus que me prometeu isso. E ele falou para mim que eu posso ir. E tem mais. Ele falou que eu posso ir porque eis que estou convosco em todos os tempos. Ide, ide, né? Então vá, porque eu vou estar contigo. E se ele está com a gente, gente, tá tudo certo. Vai acontecer. O que que ele está esperando de nós? O primeiro passo. Uma decisão. Eu estava refletindo sobre isso e lembrando aqui de algumas passagens da Bíblia, alguns homens e até mulheres, tá? Que são referências, que se destacaram na Bíblia pela sua coragem, pelas suas ações. Moisés. Moisés teve medo. Né? Mas Deus chegou ali na frente daquele mar, Deus pediu para ele bater o cajado. Deus poderia ter aberto o mar para ele. Mas Deus quis uma atitude dele, porque na atitude ele demonstrou que acreditava. Então ele bateu o cajado. Ele teve medo? Ele teve medo. Mas Provavelmente a ele nossa... pensou, e se eu bato o cajado e o mar não abre? Vou pagar esse mico. Ele obedeceu, né? Ele obedeceu porque ali naquele momento ele já era um homem que ele já tinha tido muitas experiências com Deus e Deus já tinha se mostrado para ele. Então tem muito isso, né, Marcelo? À medida que a gente vai vivendo uma vida com Deus, ele manifesta que você não tem mais dúvida. Eu não tenho mais dúvida do que ele pode fazer na minha vida. Amém. Sabe? Assim, às vezes as pessoas falam para mim assim, mas você é muito corajosa, você marca a data do seu curso, você vai lá e dá o curso. Eu falo, olha, já ministrei mais de 30 vezes o mesmo treinamento. Só que nunca é igual. Eu nunca sei o que vai acontecer lá, eu só vou, eu marco, faço tudo bonitinho, me estudo, me capacito, faço o que tem que ser feito, mas chega lá na hora, ele faz tudo. Glória a Deus. Ele manifesta, ele fala com quem tem que falar, ele põe no meu coração o que tem que ser dito. Glória a Deus. Então, quando a gente aprende a viver um nível de dependência de Deus, essa live, eu falei, olha, Senhor, eu tô indo lá, vamos lá, me dá aqui mais ou menos. E ele vai colocando na minha mente, ó, lembra disso, pronto, chega aqui. Agora, o que nós estamos falando aqui é totalmente diferente do que eu pensei. Né?
Porque é a entrega, sabe? Se você tá com medo, tá faltando intimidade, tá faltando busca. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Busque com vontade, sem se economizar. Lute por isso, sabe? Trave até uma guerra, se for preciso. Porque eu um dia falei, Senhor, nem que eu faça igual Jacó, mas eu vou lutar. Eu quero a minha ousadia. Eu quero a ousadia de abrir minha boca onde eu tiver que abrir. Eu quero a ousadia de ter que levantar as minhas mãos e falar: você está curado no nome de Jesus. Porque isso não é de mim, mas eu preciso ter essa ousadia. E essa é uma promessa para a nossa vida, para todas nós. E nós precisamos tomar posse dessa ousadia. O Senhor, ele manda que a gente seja ousada e corajosa. E se nós tivermos medo do que vão achar, do que vão falar, você não vai levantar as suas mãos e você não vai curar. Isso aí. Olha, o salmista diz assim, mas Salmo 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Simples, né? Fácil. Isaías, eu separei também aqui Isaías, olha. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É lindo. O nosso Deus é maravilhoso, né? Não é muito amor. É muito amor para ter medo, gente. Mas é legítimo. A gente sabe que isso é real. E é preciso que a gente legitime. Você não pode ter vergonha. Você é crente, você tem Jesus na sua vida, mas está com medo? Peça ajuda. Não fique com medo de ser julgada. Não fique com medo de ser excluída, porque todo mundo tem medo e todo mundo merece ajuda. Nós precisamos falar assim, eu preciso de ajuda, eu não estou aguentando, me ajude. A gente não pode camuflar isso. Achar que se você falar que está com medo, né? Então, assim, é por isso que está aumentando muitas vezes as doenças emocionais, as fraturas emocionais, porque existe uma hipocrisia, existe uma religiosidade que camufla a real, né? E nós somos o corpo de Cristo, nós somos os filhos de Deus, a gente não pode ter medo de pedir ajuda. Seja você quem for, em qual ministério você tiver, em qual posição você estiver, pastor, pastora, líder, coach, psicólogo, se você quando eu preciso, eu peço ajuda mesmo, mas eu não deixo que aquilo ali cresça dentro de mim. Eu não economizo em buscar a ajuda de uma oração, de uma intercessão, de um coach, de um curso, de um treinamento, porque são ferramentas que Deus está dando na nossa vida. Amém. Senão, depois vão falar assim: Deus, eu precisei tanto de ajuda, aí Deus vai olhar para você e falar assim: mas eu mandei um monte de gente, você não pegou a ajuda. Nádia, né? 1 minuto para a gente encerrar. Olha, eu quero te agradecer muito por esse tempo aqui. Você liberou aí várias chaves. Amém. Foi bênção demais para a nossa vida. Meninas, sigam aí a Nádia. Você que é da Nádia, pode me seguir também. Né? A gente faz essa troca. E que juntas nós vamos vencer esse medo em nome de Jesus. Amanhã eu estou aqui de novo às 18 horas, toda essa semana até sexta-feira. E Nádia, temos alguns segundos aí, libera aí a palavra final. Não, eu quero só profetizar, em nome de Jesus. Eu quero profetizar a todos vocês que estão aqui assistindo, a todos vocês que vão entrar nessa live e assistir, no nome de Jesus, na autoridade do nome dele. Eu profetizo cura. Amém. Cura emocional nas tuas emoções. Que você possa ter as suas fraturas e memórias, antes de tudo, reveladas e ressignificadas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Olha, não dá tempo de tirar print. Tira print aí, ó. Isso. Me marca a Nádia, entra aqui na bio, no Telegram
e vamos para frente, gente, porque Deus é bom demais. Um beijo. Gratidão, gratidão. Deus te abençoe, Marcele.